que nenhum dos profissionais da educação do município de Arraial hoje é cego em dizer que o atual gestor não está cumprindo o seu papel no que se refere ao nosso pagamento. Eu digo para vocês, não apoiei o partido, particularmente não tenho nada contra o gestor. Como pessoa física, para mim, digo isso, não só aqui, digo na rua, onde quer que seja, como pessoa física, para mim é uma excelente pessoa. E todos nós que fazemos a educação do nosso município, nós sabemos sim que eles estão honrando com o nosso pagamento, isso aí nós não somos cegos. A gente agradece até porque isso não é um favor que se está fazendo para o servidor, é uma obrigação. Então, creio aqui que nós, da educação, nenhum de nós temos nada contra no que se refere a essa situação. O senhor gestor está pagando em dia sim a educação, isso aí todos nós sabemos. O que está, digamos assim, deixando os professores inconformados é a nossa questão salarial. Nós sabemos que o plano, sim, é um plano bom, agora é entre aspas. Esse plano, como eu já falei aqui na última reunião que a gente teve, era apenas para ser uma minuta. Mas não foi isso que a Antônia Galdini deixou transparecer para a gente. Lembro-me, como se fosse agora, que tanto eu como o professor Paulo Henrique, nós fizemos algumas indagações e simplesmente a nossa fala foi colada. Por quê? Porque ela não estava ali com uma minuta, ela veio com um plano pronto. Todos nós sabemos, talvez os novos vereadores não saibam, achar que o gestor trouxe um plano para ser discutido com a classe é pensar de forma errada. Realmente o plano veio, mas ele veio pronto e na hora das discussões, infelizmente, a classe não pôde falar nada. Quando falava, simplesmente ficava por isso mesmo, porque não era dado ouvido. Inclusive, eu gostaria muito que a Antônia Galdini estivesse aqui, porque eu já fui secretário de Educação e eu sei. Como eu já falei na última sessão aqui, a Undime, o próprio nome já diz, é a União dos Dirigentes Municipais. Então, a Undime está simplesmente tirando uma cópia de um modelo de plano de carreira e mandando para todos os municípios, inclusive para o nosso. Infelizmente, não era para ser dessa forma. Se havia um plano, mas que esse plano viesse para ser discutido conosco, e não simplesmente de uma pessoa e hoje a classe tentava fazer questionamento, era impedida. Eu creio que, se algum de vocês estavam naquela reunião, não sei se puderam perceber, mas infelizmente a questão era essa. Os professores aqui sabem que nós não tivemos vez e nem voz ativa naquela reunião. E também com relação à questão das propostas. Voltando aqui para a fala do secretário Paulo. Se já existe na lei orgânica do município essa garantia dos 40% de regência, o que impede aos novos vereadores de colocar dentro do nosso plano de carreira? Porque, infelizmente, o nosso plano de carreira, que é a coisa nossa, muitos dos nossos colegas aqui não dispõem desse plano, imagine a lei orgânica do município. Então, eu acho que não precisa, não sei se o termo correto é esse, mas eu acho que não precisa ter esse medo de deixar bem claro no nosso plano os nossos 40% de regime. Uma outra questão também, com relação a estar analisando as propostas, e eu vejo assim que realmente a proposta do vereador Rogério, ela não é ruim. Não é. Desde que essa regência esteja fora dessa proposta dele. Aí tudo bem. Eu também não tive, ele estava ali com a cópia, mas os cálculos que ele fez, eu ainda não pude ver assim claramente, mas me parece que essa proposta não vem a prejudicar a gente. Eu preciso ver com mais cautela para poder tomar uma opinião. Agora, se ficar garantido no nosso plano o que está no piso nacional para 40 horas, e como nós somos apenas de 20, ficar só apenas 50%, mas se esse 50% for realmente no que se refere ao salário base, essa proposta, tudo bem, não vai nos prejudicar, porque nesse salário base do meu impedimento não vai poder estar incluso regência, tempo de serviço, salário de família. Se, digamos que o nosso salário contratual seja
a metade do piso, e aí por fora seguir todas as outras vantagens, aí tudo bem. Eu acredito que isso é para ser assim. Porque se fosse realmente o município de Arraial, não vai ter o menor problema para pagar. Também voltando com relação às palavras do professor, também professor, né, Elisandro, olha gente, eu sinto muito pelos bolsistas. E digo para vocês, já disse isso antes, vou dizer que agora em plenário, o gestor vai ter um abacaxi enorme para descascar. Agora, a classe de educadores do município de Arraial não tem nada a ver com esse problema. Por quê? Porque o que faltou, eu volto a falar, foi falta de planejamento. A administração não se preocupou em fazer o planejamento, em fazer com que realmente se contratasse os bolsistas através do meio legal. Ouvi agora a palavra de alguns nossos que estão na mesa, que também já está garantido na nossa lei orgânica a questão do teste seletivo. Ao que me consta, o município de Arraial nunca fez um teste seletivo para o professor temporário. Se está garantido na lei orgânica, isso não deveria ter acontecido. Bem, então eu acho o seguinte, se há vários bolsistas, infelizmente, para se resolver a questão do município, esses bolsistas vão ter que ser retirados. E eu me ponho aqui a pensar, muitos bolsistas estão dependendo única e exclusivamente desse salário que estão recebendo. Muitos bolsistas, às vezes, para ter que ir para o seu local de trabalho, tiveram que fazer consórcio, ou estão já usando a sua moto financiada. E aí, a partir do dia 1º de janeiro, essas pessoas, infelizmente, não vão poder continuar. Por quê? Primeiro, não vai ter necessidade. Se fizerem, que na verdade deveriam ter feito desde o início do ano, uma lotação realmente, como deveria ser lotado pessoal, não teria tido a necessidade de se contratar esse tanto de bolsistas que nós temos hoje no município de Arraial. E um outro fato, esses bolsistas, gente, não foi levado em consideração nenhum critério. Como é que eu sou professor, passei tantos anos estudando para hoje estar aqui assumindo a minha função, e uma outra pessoa veio ali, fez mal o ensino médio e está assumindo o mesmo trabalho que eu estou. Será que o médico, levando para tipo de exemplo, o médico não foi trabalhar, mas manda uma outra pessoa leigo, ele vai poder fazer esse trabalho do médico? Então, por que a educação é diferente? Então, a gente tem que estar atento a isso. Infelizmente, gente, o que a gente observa é que parece que o dinheiro da educação é tanto que é para tudo. E não é para ser assim. O dinheiro da educação é destinado para os profissionais da educação. E o gestor sabe disso. O problema é que parece que há um equívoco por parte dos administradores em querer superlotar a educação. Porque, infelizmente, a gente sabe disso, que na educação realmente tem áreas, tem vagas. Mas que essas vagas sejam levadas em consideração certos critérios. Eu tenho certeza que se tivesse havido, no início da administração, no planejamento, na hora que se contratasse bolsistas, hoje a Arraial não estaria do jeito que está. Porque, infelizmente, gente, eu digo isso, muitas pessoas têm raiva da minha fala, porque eu sou taxativo, eu sou impulsivo, mas eu digo para vocês, eu não concordo com bolsista. Eu já fui bolsista, sim, mas eu tinha pelo menos um magistério. Como é que você, com apenas o ensino médio, você vai para a sala de aula, cadê a sua unidade? Então, quero só, para finalizar a minha fala, dizer a todos que eu espero que realmente a gente saia daqui